Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós estamos finalizando o livro de Levítico e vamos falar sobre os últimos capítulos, 26 e 27. Deus aqui então, nesses capítulos, Ele fala sobre a obediência e a desobediência e que toda ação tem a sua consequência. Fala de consequências sobre os atos, sobre as atitudes do povo. O pecado tem o seu perdão, Deus perdoa, porém as consequências estão aí. Deus está ensinando a serem responsáveis pelas suas próprias atitudes. A obediência, ela traz bênçãos, nunca podemos esquecer disso, mas a desobediência, ela traz maldição. Capítulo 26, Deus fala para não fazerem ídolos, pois Ele era o único Senhor. Deus não poderia permitir que o seu povo levasse para a terra prometida, a terra de Canaã, a idolatria. No Egito, havia muitos ídolos, muitos deuses, e o Senhor não poderia permitir, porque nós sabemos muito bem que o nosso Deus, o nosso Jesus, é o único caminho, é a verdade e a vida, e não existe outro acesso que nos leva ao Pai, senão através do Filho Jesus. Deus fala com eles assim: se vocês forem obedientes e andarem em meus estatutos, eu enviarei chuva. Chuva era rara. Eles estavam ali naquele tempo, naquele local, mas Deus promete e Deus cumpre então. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então, se a sua vida, o seu coração está como uma terra seca, se a sua vida é como um deserto hoje, Deus pode trazer chuva. Mas Ele está falando aqui, se você me ouvir, obedecer os meus estatutos, os meus preceitos, os meus ensinamentos, ouvir e decidir obedecer, eu vou fazer chover na tua vida, chuva de bênçãos. Deus fala também que eles terão paz. Não haverá conflitos se eles decidirem obedecer. E nós sabemos que, infelizmente, a história conta depois nos outros livros que eles desobedeceram à lei do Senhor, os ensinamentos de Deus, e eles sofreram consequências. Olha aí a consequência da desobediência. Por isso eles foram saqueados, eles foram levados ao cativo, né? Ao cativeiro da Babilônia, cativeiro babilônico, infelizmente, porque a ação deles foi errada, as atitudes foram, as escolhas foram erradas. Então, a consequência, ela foi essa. Deus advertiu, Deus ensinou, Deus falou, mas eles escolheram se afastar da lei do Senhor, eles escolheram se afastar das bênçãos de Deus. Quantas vezes nós somos alertados? Quantas vezes? Através de um ensinamento, um discipulado, ou até mesmo de um louvor, uma palavra, uma revelação, alguém que Deus envia para falar conosco, ou a própria voz de Deus no nosso coração. Deus fala e às vezes nós escolhemos transgredir, nós escolhemos ir para outro caminho, nós escolhemos fazer da nossa forma e às vezes, na verdade, todas as vezes que nós escolhemos não obedecer, nós acarretamos coisas ruins na nossa vida. Quando nós não ouvimos, muitas vezes nós culpamos aos outros, culpamos o sistema, a sociedade, a igreja, o meu discipulador, culpamos a família, culpamos o problema e às vezes culpamos o próprio Deus. Mas na verdade é consequência das nossas próprias atitudes, da nossa teimosia e desobediência. É isso que Deus está ensinando. Ele fala também: porei o meu tabernáculo no meio de vós, que era a presença dele. Mas se não ouvirem e violarem, ou seja, transgredirem, violarem os meus estatutos, vocês vão sofrer. Ele está ensinando aqui, ele está alertando, é um conselho de Deus. Se vocês transgredirem, vocês vão sofrer consequências. E ainda fala das pragas, então são as consequências, as pragas, as pestes, a fome, as mortes, a destruição, aos postes ídolos, né, que seriam os ídolos que eles elevavam, né, altares a eles, serão invadidos, assolados, como eu já falei, que aconteceu depois porque, infelizmente, eles desobedeceram. Deus está falando aqui para eles e para nós hoje também. Basta eu retirar a minha mão de vocês por causa da desobediência, basta eu retirar a minha potente mão, as coisas vão andando de forma ruim.
né, equivocadas. E virão sobre vocês maldições, porque a desobediência atrai coisas ruins. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas, né? Depois ele fala, olha que coisa linda, o Deus de misericórdia, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos e ela dura para sempre. Ele fala aqui no finalzinho do capítulo 26, que se eles reconhecessem e se arrependessem, se voltassem para Deus, apesar de tudo, Deus não os rejeitaria, porque Deus nunca desprezou um coração contrito, um coração entregue, um coração arrependido. Então Deus não os rejeitaria e Deus se lembraria da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus nunca se esquece da aliança que fez conosco. Infelizmente, nós, muitas vezes, andamos de tal forma que parece que esquecemos da aliança que fizemos com Ele. Deixamos de lado, mas Deus não. Deus é fiel, Deus é justo e sua aliança é eterna. No capítulo 27, lembrando que Deus precisava muitas vezes ser duro, né, com eles, corrigindo, educando um povo rumo à terra prometida, fala aqui de votos particulares, com seriedade, ou seja, Deus está falando, se vocês fizerem algum voto comigo, vocês precisam cumprir, porque eu sou assim. Todas as minhas promessas, os meus votos eu cumpro. Eu não volto atrás, porque eu sou Deus. Com seriedade para com Deus, nós temos que fazer assim também. E ele fala, se você fizer um voto, cumpra-o. E algumas pessoas faziam votos apressados, votos de forma errada ou irrealistas, votos mentirosos. Por exemplo, Deus fala no versículo 10 aqui do capítulo 27, o animal prometido em oferta não poderia ser trocado por outro animal. Imagina eu prometer algo a Deus, eu fazer um voto com Ele e eu não cumprir, ou disfarçar, ou trocar aquilo que eu prometi. E Deus vê tudo, né? Deus sabe de tudo, é onisciente, onipresente, então nós não enganamos a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então, Ele está advertindo e ensinando sobre honrar a palavra, honrar a promessa também que fizemos, honrar o nosso voto. É isso que Deus está falando. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não mente e quer que sejamos assim também, honestos, justos, com o nosso dízimo, inclusive, com a nossa oferta, com o que prometemos, com o que falamos para Ele, com o que propomos em nosso coração, que estabelecemos em nosso coração. Precisamos cumprir. Viver uma vida sem corrupção, sem mentira, mas de verdade e de honestidade. E não podemos esquecer uma grande lição aqui. A obediência traz bênção, mas a desobediência, ela traz maldição. E finalizando então o livro de Levítico, eu quero que você pense sobre isso. Diante de tudo que nós aprendemos e retiramos aqui como pepitas de ouro deste livro tão importante. Deus é bom, Deus é maravilhoso, sua bondade é eterna, mas Ele também é justo. Ele também é correto, Ele também quer nos ensinar, Ele quer nos instruir, nos corrigir, porque a exortação de Deus é uma correção com amor para o nosso bem. E Ele espera de nós uma vida de consagração e de oferta a Ele, constantemente. Amém? Se você tem alguma dúvida sobre esses 2 capítulos que foram falados aqui, você pode fazer a sua pergunta ou qualquer comentário sobre o que foi falado logo abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe. Um abraço.